Olá pessoal, eu vou explicar para vocês nesse vídeo um pouco mais sobre o início da Primeira Guerra Mundial. Tá? Esse conflito aí que marcou negativamente a humanidade no começo do século XX e por que ele aconteceu. Tá? Então vou explicar um pouco mais sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, aquilo que levou essa Guerra Mundial a acontecer. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa, né, o final do século XIX, né, os anos 1800 e o começo do século XX, o começo dos anos 1900, ele é conhecido como a Belle Époque, né, que em francês significa a Bela Época. Então, o que significa isso? Durante esse período, existia uma sensação, principalmente entre a sociedade europeia, de que as pessoas estavam vivendo a mais bonita, a mais bela de todas as épocas. Então, qual que era o sentimento que existia aí na Europa? A primeira coisa, né, a burguesia, ela estava no poder. A burguesia era a sociedade mais importante, era a parte mais importante que você tinha da sociedade. Tá? Então, você tinha aí uma burguesia que tinha enriquecido muito. Né? Os países europeus, eles tinham conquistado, colonizado novas terras. E isso promoveu um grande enriquecimento dos europeus. Então, as cidades cresceram muito, as cidades se modernizaram, você tinha o triunfo da ciência, então a sociedade ela estava vivendo muito bem, né, com diversos avanços científicos diferentes, avanços nas áreas de física, de química, de matemática, surgimento de coisas como eletricidade, surgimento de coisas diferentes como carros, como a metalurgia, e a ciência estava se mostrando aí uma grande coisa que explicava esse mundo e ajudava o homem a controlar esse mundo. Então, dentro da sociedade europeia, as pessoas elas estavam vivendo muito bem, elas enriqueceram, as cidades se embelezaram, a ciência estava triunfando sobre a religião e sobre a natureza, por exemplo, e os europeus tinham essa sensação de que eles estavam vivendo a mais bela de todas as épocas, ou a Belle Époque. Tá? Então, esse sentimento é o sentimento que existia na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. O problema é que dentro dessa sociedade a gente teve uma série de conflitos, uma série de tensões que foram se acumulando, que fizeram com que esse período que anteceda a Primeira Guerra Mundial fique conhecido como o período da paz armada. O que significa isso? Existiam tensões, mas ainda não existia uma guerra. Existia uma paz entre as potências europeias, mas ainda não existia um conflito armado entre elas. Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui. Uma das tensões era decorrente do imperialismo ou do neocolonialismo. Então, o que foi isso? Lembra que, durante o século XIX, potências europeias, especialmente Inglaterra e França, conquistaram regiões na África e na Ásia. O problema é que esse imperialismo ele provocou uma série de atritos, uma série de tensões. Por exemplo, tensões entre as potências europeias. Inglaterra e França conquistaram um monte de territórios na África e na Ásia, mas a Alemanha e Itália, pelo fato de terem se unificado depois, eles conseguiram conquistar menos territórios, o que vai provocar uma rixa, principalmente entre Inglaterra e Alemanha. Então você tem tensões decorrentes desse processo de imperialismo. Além disso, os impérios europeus vão entrar em conflito com outros impérios. Por exemplo, o Império Britânico, né, o Império da Inglaterra, vai entrar em conflito com o Império Turco-Otomano, né, pela região do Oriente Médio, porque à medida que os ingleses vão avançando no Oriente Médio, eles vão entrar em conflito, criando tensões com esse império gigantesco chamado de Império Turco-Otomano, né, que controlava boa parte daquela região lá do Oriente Médio. Então, o imperialismo fez surgir uma série de tensões diferentes entre os países europeus. Além disso, você tem um sentimento grande de revanchismo. O revanchismo era uma espécie de sentimento de vingança que algumas potências tinham em relação a outras potências. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a Alemanha se unificou, o Otto von Bismarck fez com que acontecesse uma série de 3 guerras que vão ser responsáveis pelo processo de unificação da Alemanha. Entre essas guerras, uma das guerras é a Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a guerra entre a Prússia, um reino germânico, e a França. E nessa guerra, o resultado dessa guerra foi que os alemães vão tirar uma região da França chamada de Alsácia-Lorena.
Então os franceses perdem território para os alemães. E os franceses tinham um sentimento de vingança, de revanche. Eles queriam se vingar dos alemães por causa dessa perda desse território durante essa guerra. Então existiam essas tensões acumuladas e esse sentimento de revanchismo. Além disso, durante o período do século XIX e começo do século XX, você tem um crescimento do sentimento nacionalista. O nacionalismo é o sentimento de pertencimento que nós temos a uma nação. É o sentimento de que eu faço parte desse país. Por exemplo, não importa se você nasceu no Rio Grande do Sul, em Manaus, no Nordeste ou em Curitiba, você se sente brasileiro. Você sente que você faz parte de algo que é maior do que a sua cidade, do que o seu estado, que é a sua nação, que é o seu país. Esse sentimento de nacionalismo é um sentimento que vai crescer no final do século XIX e começo do século XX. Então as pessoas estavam dispostas a fazer sacrifícios em nome da sua pátria, em nome da sua nação. E esse sentimento de nacionalismo, ele ainda vai fazer surgir em dois sentimentos diferentes, que é o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Pan-germanismo é um sentimento que os alemães tinham de proteger os outros povos que eram germânicos, ou os povos que também falavam alemão, que tinham uma herança ancestral em comum com a Alemanha. Então, tipo, a Alemanha olhava para os austríacos, por exemplo, ou para outras nações que falavam a língua alemã, e a Alemanha se sentia responsável por proteger esses povos. Da mesma forma, os russos se sentiam responsáveis por proteger os povos eslavos. Então olhava para povos eslavos, os povos que habitavam os Balcãs, por exemplo, e os russos se sentiam como responsáveis por proteger esses povos, que é o sentimento de pan-eslavismo. Então esse sentimento de nacionalismo que fez surgir o pan-germanismo e o pan-eslavismo são sentimentos que se fortaleceram na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Uma outra coisa que aconteceu foi uma corrida armamentista. Então lembre que antes da Primeira Guerra Mundial, os países da Europa eles passaram pela segunda fase da Revolução Industrial, ou seja, esses países se industrializaram. E com esse processo de industrialização, aumentou muito a capacidade deles de produzirem armas. Então, se antes eles produziam armas de uma determinada qualidade numa quantidade, agora eles vão produzir muito mais, porque eles passaram pela Revolução Industrial e a sua capacidade industrial aumentou. Mas, além disso, a corrida armamentista fez surgir novas armas, como, por exemplo, navios encouraçados. Antes, os navios eram de madeira. Agora, os navios, como esse que aparece atrás de mim, eles são feitos de aço, são chamados de encouraçados. Navios que vão fazer a diferença durante o período de guerra. Ou vão surgir outras armas, como, por exemplo, os submarinos, ou nesse caso, esse é um submarino alemão, né, Unterseeboot, U-Boat, né, que são os submarinos que vão ser uma das principais armas que você vai ter aí na Primeira Guerra Mundial. Então a corrida armamentista vai fazer com que novas armas surjam e a quantidade dessas armas seja muito maior. E os países, sabendo que uma hora o conflito iria acontecer, estavam se preparando para esse conflito, produzindo novas armas e estocando novas armas. E além disso, a gente tem a formação de blocos, né, como a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. No mapa lá em cima, você tem os países que formam a Tríplice Aliança. Tá? Então, a Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Então, esses três países, eles formaram uma aliança entre eles que era mais ou menos a seguinte. Se um de vocês for invadido, o outro tem que defender esse território. Se, por exemplo, um país invadir o Império Austro-Húngaro, a Alemanha vai defender esse território. Se alguém invadir a Itália, os outros dois vão defender a Itália. Então, essa era a Tríplice Aliança. E a Tríplice Aliança forçou a formação da Tríplice Entente, que é formado pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Então, esses países também fizeram um acordo entre eles. Ou seja, estava tudo pronto para uma guerra acontecer. Você tinha tensões acumuladas no imperialismo, sentimento de vingança, sentimento de nacionalismo, armas e blocos militares, tudo pronto para a guerra acontecer. Só faltava o estopim, que ia pegar essas tensões todas que estavam acumuladas e fazer com que isso pudesse explodir. E o estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Então, o que aconteceu? Esse cara aqui do lado
o arquiduque Francisco Ferdinando, ele é o herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? Então tá aqui o Império Austro-Húngaro, tá? Então é um império que não existe mais, ele foi desmantelado depois do fim da Primeira Guerra Mundial, e o Império Austro-Húngaro tinha conquistado a Sérvia. E a Sérvia é um país eslavo, que por causa disso estava ligado com a Rússia. E o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, ele foi visitar a capital da Sérvia, chamada de Sarajevo. Primeiro falaram para ele não ir, ele foi, porque a situação lá estava tensa, era uma região que estava um barril de pólvora, ele foi para lá. Falaram para ele não passear pela cidade, ele passeou pela cidade em carro aberto, que é aquele carro que aparece lá em cima. Quando ele estava passeando pela cidade da primeira vez, jogaram uma bomba e acertaram um dos carros do comboio. Ele conseguiu escapar disso ileso. Foi para um hotel, tentou ir para um outro lugar, o motorista dele se perdeu. Quando o motorista dele estava perdido, um grupo de jovens revolucionários cerca o carro dele, um moleque de 19 anos tira um revólver, dá 2 tiros no Francisco Ferdinando e acaba matando o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, olha só, a Sérvia, que era um país que estava sendo conquistado pelo Império Austro-Húngaro, acaba matando o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro resolve declarar guerra contra a Sérvia. Para isso, fala com os alemães, ó, pan-germanismo, nós dois somos germânicos, vamos declarar guerra contra a Sérvia. A Alemanha fala, beleza, vamos declarar guerra contra a Sérvia. Só que a Sérvia é um país eslavo, e como ela é um país eslavo, os russos vão proteger a Sérvia. Então os russos declaram guerra contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Só que a Rússia tinha feito acordo com a Inglaterra e com a França. Como os dois países tinham feito acordo entre eles, né, esses 3 países formavam a Tríplice Entente, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha e contra a Áustria. Como a Inglaterra vai entrar na guerra, vão entrar todas as colônias britânicas, como o Egito, como a Índia, né, a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, todo mundo entra junto nessa guerra contra a Alemanha e contra o Império Austro-Húngaro. Resultado disso, um mês depois do assassinato do Francisco Ferdinando, o mundo inteiro estava em guerra. Tá? Então, o que você precisa entender aqui? O assassinato do Francisco Ferdinando não causou a guerra. Tá? O assassinato do Francisco Ferdinando ele foi o estopim para a guerra. Já existia uma série de tensões acumuladas e quando o Francisco Ferdinando ele é assassinado, essas tensões elas entram em ebulição, elas são aquela gota d'água que faz tudo transbordar, tá? E vai fazer com que o mundo todo entre em conflito. Então as tensões acumuladas explodiram com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Beleza, pessoal? É isso daí. Próximo vídeo eu falo sobre as fases diferentes que você tem da Primeira Guerra Mundial.